Olá, meus irmãos, paz e bem. Hoje, quinta-feira, a nossa igreja celebra a transfiguração do Senhor. Por isso, vamos meditar o Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando a nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, iniciou a nossa partilha com esta frase do Senhor: Levantai-vos e não tenhais medo. Levantai-vos e não tenhais medo. O Senhor olha para cada um de nós, não somente para Pedro, Tiago e João, mas para nós, e nos ordena para ficarmos de pé. Nos ordena para que tenhamos coragem. Coragem de viver a plenitude da fé, a plenitude da vida. Que possamos crer na ressurreição e fazer a vontade do Pai. Nesse dia de hoje, meus amados irmãos e irmãs, celebramos a transfiguração do Senhor. E celebrar essa transfiguração é reconhecer Jesus, que se apresenta a cada um de nós como o Filho de Deus, aquele sem mancha, sem pecado, que nos dá a oportunidade de também adentrarmos no caminho da luz, no caminho da vida eterna. E aí nós percebemos que no Evangelho, Jesus está ali a conversar, após transfigurado, com Moisés e Elias. Eles que dão testemunho, de quem é o Senhor. Os discípulos que ali acompanhavam o Senhor estavam ali para também conseguir compreender quem era o Senhor. Porque muitas vezes nós nos enganamos. Nós temos uma visão totalmente distorcida de quem é Jesus. Jesus é aquele que vem ao nosso encontro. Aquele que diz: levanta daí. Não tenha medo, meu irmão. Vai anunciar. Vai anunciar a vitória. Vai anunciar a vida. Vai anunciar a paz. Levantai-vos. Não tenhais medo. Fazei a vontade do meu Pai que está no céu. Porque eu sou aquele que deveria vir para a salvação do mundo. E aí percebam que logo, imediatamente após a transfiguração, nós vamos perceber que
o Senhor apresenta para nós as exigências que cada um precisa realmente realizar para ser um discípulo, para ser discípulo do Senhor. Nós temos que renunciar a si mesmo, renunciar ao pecado, renunciar às vaidades para seguir o Senhor. Olha que interessante. Olha que interessante. Pedro diz: Senhor, é bom ficarmos aqui. É bom sim ficar ao lado do Senhor. Mas quando vem aquela nuvem com a sua sombra e a voz de Deus é ressoada, eles caem de medo. Olha a nossa fraqueza. É bom, Senhor, estar aqui, mas na primeira tribulação a gente cai por terra. Não. Pedi ao Senhor que de fato fortaleça a nossa vida, a nossa fé, a nossa caminhada. Que possamos viver a nossa vocação. Somos vocacionados, somos chamados a ser santos, somos chamados a servir não somente ao Senhor, mas servir ao irmão. Se servimos ao irmão que necessita, servimos ao Senhor. Por isso, meu amado irmão, que sejamos hoje transfigurados com o Senhor, que de fato, o nosso rosto consiga também brilhar como o sol e as nossas vestes fiquem brancas como a luz. Nos afastando de toda escuridão, de toda maldade, de todo o pecado. E possamos sim ser testemunhas vivas do Evangelho, do Senhor, que peregrinou por este mundo para justamente nos garantir uma vida nova. Aleluia! Ele ressuscitou. Ele nos deu a vida em abundância. Que Deus nos abençoe.